Paz e pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Primeiramente, quero saber como é que tá saindo o áudio aí. Pela primeira vez, estou usando um microfone de lapela, então queria saber se melhorou, se vocês preferiam antes. Vai num vídeo anterior para vocês verem como era antes e fala aqui para mim nesse vídeo, tá? Vamos começar esse vídeo? Ele fala sobre plano de Deus e os nossos planos. A Bíblia em Salmos 139, ele é lindo demais. Ele chega a falar que Deus já tem todos os nossos dias contabilizados num livro. Quando eu penso isso, eu penso em plano, eu penso em propósito. Por que Deus ia escrever? O que Deus escreveria nesse livro, nesses dias contados? Eu acredito piamente que são planos. Ele escreveu planos para cada um de nós. E isso é para todos. Ali ele não estava especificadamente falando para alguém. Ele estava ali falando para todos. Só que uma coisa são os planos de Deus. E aí, primeiro a gente começa nessa coisa de saber quais são os planos de Deus. E, Yasmin, como é que eu descubro o plano de Deus? Tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso, tá? Se você escrever assim, Yasmin Hitson, planos de Deus, ou chamados de Deus, ali você vai ter bastante conteúdo disso. Mas, basicamente, todo mundo veio para a Terra com um plano. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Só que, através das nossas escolhas, através dos ambientes e até mesmo do direcionamento de Deus, a gente vai encontrando a forma que a gente vai fazer isso. Porque não é porque você não é um pastor que você não tem esse chamado que é universal para todos. Então Deus pode te levantar como um médico, mas um médico que glorifica o nome de Jesus, que é um arquiteto, que um cantor, que um cozinheiro. Mas onde você estiver plantado ali, Deus vai te honrar. Então Deus tem planos para nós e muitas das vezes Ele faz promessas para a gente, só que as promessas de Deus, elas não são de uma hora para outra. A gente vê José, né, que demorou praticamente 13 anos para se cumprir. A gente vê Davi, que demorou, falam, entre 12 e 15 anos. Então imagine quanto tempo você está esperando a sua promessa. Perto desses grandes homens de Deus parece até, né, muito pequeno. Porque às vezes você está 1 ano, 2 anos, já está muito cansado de esperar aquilo que Deus te prometeu. E aí você começa a agir com a sua própria mão. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu quero que você leia comigo algo que mudou minha maneira de pensar. Isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Aqui ele falava que nós somos esses descendentes de Abraão. Mas eu quero lembrar você que Deus deu um plano A para Abraão, né? Ele falou que mesmo Sara sendo estéril, eles teriam um filho e dali surgiria uma grande nação. Ele teria descendentes. Mas como? Se ele já estava avançado de idade, Sara também ainda era estéril, como que isso aconteceria? E aí Sara tem uma ideia. Olha, Deus falou que Abraão teria um filho comigo, mas como isso não está acontecendo, deixa eu dar aqui uma ajudinha para Deus. A gente ri, mas quantas vezes a gente faz isso? E aí ela foi, deu a serva dela Agar, ali eles tiveram Ismael e aconteceram muitas coisas ruins com esse plano B de Sara. Mas o que eu quero focar com vocês aqui, Deus tinha um plano A, que Sara e Abraão tivessem um filho. E ali eles foram para o plano B. Como eles não viram aconteceram, foram para o plano B. E aí Abraão teve filho com a serva de Sara, Agar. Esse era o plano B. O plano A era ter o filho com a Sara. Mas esse versículo, ele diz exatamente que o plano B foi inútil. Por quê? Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Ou seja, Ismael não era resultado da promessa de Deus. Ele era nascido de forma natural. Ou seja, ela fez isso tudo e foi em vão. Ela tentou dar uma ajuda a Deus. Olha, como eu estou impossibilitada, a minha condição, ela não combina com o plano que Deus tem para mim, eu vou passar a minha vez. Eu vou deixar que outro faça o que eu preciso de fé para fazer. Quantas pessoas não são assim? Quantas vezes nós não somos assim? Deus tem um plano para nós, mas a nossa condição, ela não combina com o plano de Deus. Até porque como eu vou, Deus, fazer esse plano se eu passo por isso?
Como eu vou cumprir esse propósito se eu tenho isso? Se eu tenho essa deficiência, se eu tenho essa fraqueza, se eu não tenho condição? Aí a gente começa a colocar as nossas condições e aí partimos para o plano B. Gente, quantas das vezes nós não fazemos isso? Só que o que Deus nos ensina, o plano B de Sara foi inútil. Porque por mais que ele tivesse tido filho, ele não contabilizaria para o filho da promessa. Os que nasceram de forma natural não são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão. Ou seja, quando você vai para o plano B, você só tem 2 trabalhos. Você vai para o plano B para depois voltar para o plano A. Porque ela teve que fazer isso. Por mais que ela tenha dado um jeitinho na situação por causa da condição dela, não valeu. Foi realmente inútil. Então ela teve que voltar e cumprir o plano A. Então gravem isso no coração de vocês hoje. Quando a gente parte para o plano B, Deus fez uma promessa para você. Mas as suas condições, elas não combinam com essa promessa. Você olha hoje com os olhos naturais, você de fato não consegue se ver realizando esse propósito de Deus. Mas a promessa de Deus, ela não olha para a sua condição. Se Deus falou, Deus falou, haja luz, e houve luz. Não olhou para a condição da luz, de como aconteceria, não foi observado de qual maneira, de qual estrutura, de qual química seria realizada para que houvesse a luz. Se Ele falou, pare de olhar para a sua condição. E até mesmo de começar a produzir um plano B, por causa do medo, por causa que você não acredita em si mesmo, ou até pior, não acredita naquilo que Deus disse. Pior do que não acreditar em você para realizar esse plano é não acreditar no plano. E Deus tem um plano para o seu plano. Ele não só falou e te jogou aí, agora se vira. Age aí de uma forma que você consiga chegar a esse plano. O erro de Sara foi porque ela achou que Deus deu uma palavra, mas não daria condição de executar. Quando Deus dá um chamado, Ele dá também as ferramentas. Se Deus te deu uma promessa, Ele te deu habilidades para executá-las. Por mais que hoje você ainda não veja com os olhos naturais, mas tudo é possível ao que crê. Eu creio que Deus tem um plano para a realização do seu plano, mas lembre-se, se você está indo para o caminho B, não se esqueça disso. Você vai ter 2 trabalhos, de fazer o caminho B e ter que voltar para o A, porque é inútil. O plano B, por mais que pareça perfeitamente a vontade de Deus, ela ainda continua sendo o plano B. A palavra de Deus hoje vem do seu coração para que você alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Pergunte de coração, Senhor, essa é a promessa que o Senhor tem para a minha vida? De fato, é isso que o Senhor tem para mim? Então eu vou tirar todos os planos da minha vida e vou em busca da sua promessa, porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. O que Sara fez foi inútil, porque por mais que tenha sido um filho de Abraão, mas não era um filho da promessa. Os que nasceram de modo natural não eram considerados verdadeiramente como descendentes de Abraão. Então os planos B, eles são inúteis, só vão nos dar 2 trabalhos, de fazê-los e depois voltar para o plano A. Mas que você hoje corra para o plano de Deus para a sua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você está vendo que está saindo do plano de Deus. E eu sei que Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa. Fiquem todos com Deus e tchau!